Shalom para todos. Capítulo 36 da Torá. A página 500. Livro de Números, Bamidbar. Página número 500 da Torá Azul. Olha, página 500, capítulo 36, está aí na página 500. Acharam aí? E aproximaram-se os cabeças dos pais da família dos filhos de Gileade, filho de Mahir, filho de Menache, das famílias dos filhos de Yosef, e falaram perante Moshe e perante os príncipes cabeças dos pais dos filhos de Israel, e disseram: A meu Senhor ordenou o Eterno dar a terra de herança por sorteio aos filhos de Israel. E meu Senhor foi ordenado pelo Eterno para dar a herança de Tselofhad, nosso irmão, às suas filhas. Caso se casem com algum dos filhos das outras tribos dos filhos de Israel, então a sua herança será diminuída da herança de nossos pais, e acrescentada a herança da tribo a que vierem a pertencer. Assim, será diminuída a herança que nos tocou em sorteio. E quando for o ano do jubileu dos filhos de Israel, a herança delas será acrescentada à herança da tribo a qual elas vierem a pertencer. E da herança da tribo de nossos pais será diminuída a herança delas. E ordenou Moshe aos filhos de Israel por mandado do Eterno, dizendo: Justo é o que a tribo dos filhos de Yosef fala. Isto é o que ordenou o Eterno acerca das filhas de Tselofhad, dizendo: Com aquele que agradar aos seus olhos casarão, contando que se casem na família da tribo de seu pai. E não passará a herança dos filhos de Israel de tribo em tribo, pois os filhos de Israel hão de se vincular cada qual à herança da tribo de seus pais. E toda filha que receber uma herança das tribos dos filhos de Israel, com alguém da família da tribo de seu pai se casará, a fim de que herdem os filhos de Israel, cada um, a herança de seus pais, e não passará a herança de uma tribo a outra tribo, pois os filhos de Israel hão de se vincular cada qual à sua herança, como ordenou o Eterno a Moshe. Assim fizeram as filhas de Tselofhad. Entenderam? Olha o nome delas: Mahla, Tirsa, Rodlá, Milcá e Noá. Estas são as filhas de Tselofhad para os filhos de seus tios paternos por mulheres. Bom, eu não sei quantos de vocês lembram o Midrash dessa história, mas é bastante interessante. Então vamos entender o que o texto aqui está dizendo em primeiro lugar. Está dizendo que com a separação, a divisão das terras por herança, que seria dado ao entrar na terra de Israel, né? Eles iriam fazer a
a divisão destas terras entre as tribos, tá? Isso aí todo mundo sabe de forma correta. Basta você pegar qualquer mapa desse tempo bíblico, ou na sua Bíblia aí, pela Torá mesmo, você vai ver que tem lá a divisão da terra de Israel, e você vai ver os nomes das tribos ali. Acontece que estas 5 mulheres, o pai delas tinha morrido, e um dos Midrash, ou Midrashim, diz que o pai morreu. Aliás, eu não vou entrar aqui não, porque isso aqui faz parte do Midrash, eu quero contar daqui a pouco. A questão é que elas perceberam que, pela forma com que foi dada a regra, elas então não teriam a parte delas na terra, tá? Imagina aqui esse pedacinho dessa rua onde a gente está. Você está vendo várias casas desse lado e do outro lado da rua. Então imagina que cada um de vocês vai herdar uma dessas casas, e imaginando que essa rua aqui fosse a porção da tribo onde fosse o pai delas, tá? Então veja só, o seu pai morreu, você é mulher, e você deveria ter direito a uma dessas casas nessa divisão como porção, só que como é dado para o homem e você ficou como mulher que ficou viva, você não teria o direito. É assim que estava entendendo, porque a divisão seria notadamente aos homens. E aí que pega o negócio, significa que elas não teriam herança. Aí você pode pensar, onde está a justiça disso? Tá? Aí vai entrar o que eu gostaria que vocês aprendessem no dia de hoje: o pensamento altivo, o ser snob. E em muitos momentos, sem que a gente perceba, o Eterno vai nos chamar a atenção, mostrando como que o nosso comportamento ficou alterado, e você passa a enxergar de forma diferente, e você se torna snob. E há alguns textos, inclusive um famoso, que a soberba precede a queda. Como que a gente deixa de andar nos caminhos do Senhor? Pela soberba. E a soberba é justamente quando você acha que sabe demais, quando vai descobrir que na verdade você sabe de menos, tá? E aqui a gente sempre lembra de Sócrates, o filósofo, que ele sempre declarava que ele não sabia nada. As pessoas diziam que ele sabia muito, e ele dizia que não sabia nada. E dentre os judeus, muitos sábios também se comportaram dessa forma, não dando crédito ao tanto que eles diziam que eles conheciam. Porque a Torá é bem assim: quanto mais você estuda, mais você vai descobrir que tem muito a percorrer. E quem está de fora vai olhar para você e vai achar que você sabe muito, entendeu? O duro é quando você acredita. Quando você acredita nisso, você começa a mudar o esquema da tua vida sem você perceber. Então vamos pensar aqui. Isto não aconteceu com Moisés. Então vamos entender por duas partes. Nós vamos provar aqui e entender por que é que não aconteceu com Moisés, tá? Qual é o motivo de que isso não aconteceu com Moisés? Porque ele nunca se separou de Deus. Ele sempre esteve próximo, tá? Então, uma primeira dica para nós é nunca nos afastarmos do Eterno. E todo mundo vai falar: mas eu não me afastei do Eterno. Afastar-se do Eterno não é você se tornar um rebelde, fazer as coisas contra a Torá. Afastar-se do Eterno é quando você começa a tomar decisão achando que você já tem essas decisões como que normativas, ou seja,
você já conviveu com ele, tem convivido com ele, então você passa a falar em nome dele. E isso, gente, é muito comum. Muito, 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 muito comum. É muito comum em religiões, tá? Tem histórias diversas. Tem muitas histórias assim como que vira até causos, né? No meio cristão, por exemplo. Quem que não conhece a história famosa do tal do macaco? Né? Que o fulano, se eu falar errado, vocês me corrijam aí. O fulano tá vindo para a igreja, isso é um causo cristão, né? Fulano tá vindo para a igreja, vamos pensar assim, vamos trocar lá o causo do cristão, passar aqui para o judaísmo então. Fulano, o judeu, está indo para uma das sinagogas, aonde ele congrega. Aí, no meio do caminho, fura o pneu do carro. Aí ele vai lá no porta-mala pegar o macaco. E alguém pegou o macaco estava quebrado, aí ele percebeu que não iria conseguir trocar. E vai ficando nervoso, né? E aí vão enrolando a história, tal. Ele trocou o pneu e esqueceu o macaco na rodovia, e foi embora. É isso aí, eu estou confundindo com duas coisas então. Então, a história é essa aqui que a Lu está falando. Então, ele usou o macaco, só que ele esqueceu lá e seguiu. Quando ele está lá na sinagoga, ele está comentando com o Javier, o irmão, e está lá dizendo, presta atenção que serve para você hoje. Eu nem sabia, viu? E aí está lá contando que perdeu o macaco. Aí alguém chega perto e fala, irmão, não se preocupe não, que o Eterno me disse que teu macaco vai voltar. Então, que está cuidando bem do seu macaco, que ele já vai ser encontrado. Ou seja, então aqui a pessoa pega o bonde andando, né? Ela pegou tão andando o bonde ali que ela está achando que o macaco fosse um macaco animal. Mas não é macaco animal, era um macaco instrumento para trocar pneu de carro. Então isso é uma forma de mostrar o quanto a pessoa ela já está tomando decisões em nome de Deus quando Deus não falou nada. Tá? Eu passei por uma experiência no passado, quando eu era pastor. Eu estava numa reunião lá perto do Shopping Prado. E uma senhora naquela reunião, na verdade aquele dia, eu fui convidado essa mulher já é falecida, é aquela esposa da igreja Pedra Viva, a Tereza, acho que era isso o nome dela. Ela tinha convidado a gente para falar sobre o Ministério de Libertação que eles estavam implantando na igreja e queria uma palestra para poder falar sobre esse assunto às mulheres que iriam trabalhar com isso. Naquele dia tinha uma senhora ali que o Eterno foi me mostrando algumas coisas e foi mostrando pessoa por pessoa. Eu fui vendo uma determinada situação que ia acontecendo com cada pessoa. Com uma determinada pessoa, quando chegou ali, pulou aquela pessoa e foi para outra. E então foi dito que você fica, poxa, e agora? Eu vou falar que pulou a confusão, né? Se eu não falo, olha a confusão também. Resultado, a explicação que foi dada era que essa mulher ela estava com Deus, conectada com Deus em tese, mas ao mesmo tempo desconectada com Ele. Porque aí eu não quero entrar em detalhes aí, que foi a vida da pessoa na época e não interessa. A verdade é que quando eu citei isso, essa mulher, ela fechou a cara, ela deixou muito claro que ela estava com raiva, muda que o semblante você percebe na face, né? Não aceitou de modo algum. E aí, em seguida, foi mostrado a mim uma outra situação.
com essa mulher. E aí eu desconfiei, porque essa outra situação que foi mostrada para mim era uma coisa boa. Ou seja, acabou de mostrar uma coisa aparentemente ruim, em seguida vem uma coisa boa, uma iria inutilizar a outra. Aí eu peguei, na hora ali, você tem que tomar decisão rápida. Eu falei assim: Deus, eu preciso de uma resposta aqui rápido para entender se essa segunda parte de fato é para a pessoa ou não. E abri, fiz assim com o dedo na Bíblia aqui no colo, disfarçado ali no meio de todo mundo, mas que eles não percebessem. E sabe quando você segura assim, faz... E prendi e abri. E aonde bateu o olho, eu falei: Deus, é ali que o Senhor vai ter que me dar uma luz, né? E o texto estava escrito assim, bem grosso modo, falando mais ou menos assim, que estavam pintando com caiação, né? Usando a caiação, dizendo que o Eterno tinha falado quando eu, o Eterno, nada falei. Esse era o final do texto. Dizendo que eu falei quando eu, na verdade, nada falei. Ou seja, para mim ficou claro que essa segunda palavra não vinha de Deus. E eu fiquei quieto, não falei. Passou aí uma semana e eu descobri que essa mulher ainda estava comigo por aqui, ó, com raiva de mim. E aí teve uma outra reunião que a gente acabou se encontrando, que aí o que aconteceu? Essa mulher se corrigiu. Ela foi buscar Deus, foi humilde, foi buscar e foi querer entender o que estava acontecendo, e foi tal. E até que uma semana depois ela vai num lugar e passa uma pessoa por ela, a pessoa volta e fala alguma coisa com ela, entre aspas aqui, amando de Deus, né? E foi uma coisa boa, ou seja, mostrando que que aquela mulher tinha reconectado com Deus. E aí, quando ela me viu, ela veio com uma afronta, dizendo que eu estava errado, que eu falei aquilo tudo, que olha só o que aconteceu, porque na outra semana fulano veio e me disse assim, tal. Esperei ela vomitar toda aquela fúria dela. Aí eu contei o que tinha acontecido no dia, que de fato eu não falei porque Deus deixou claro que não era Ele que estava falando. E aí eu expliquei para ela o seguinte, que o fato dela ouvir e ter ido buscar um conserto com Deus, fez com que Deus viesse para trazer uma resposta para ela, que a correção foi aceita, entendeu? Então a questão para mim e para você é, ser corrigido pelo Eterno é princípio do Eterno, está escrito isso, que o pai corrige o filho que ama, e o filho tem que ser humilde para entender na hora, não tem que receber como afronta, porque ninguém se vê com a realidade que de fato não é verdade? Ninguém se vê, todo mundo tem uma imagem errada de si mesmo, ou para mais ou para menos, mas é raro quando você encontra uma pessoa que ela tem realmente o significado, tá? Eu lembro de um texto do Novo Testamento, não interessa se é verdade, se é mentira, se existiu ou não existiu, mas como fala no sentido filosófico aqui, funciona bem. É uma frase que Paulo diz assim, Shaul diz assim, que vocês, dizendo ao povo, que vocês não me vejam além daquilo que eu sou. Que vocês não me vejam menor do que eu sou, mas que não me vejam além do que eu sou, acima do que eu sou. Ou seja, a preocupação dele era ser para as pessoas e demonstrar para elas a tentativa de mostrar quem ele era, não acima e nem abaixo. Porque as pessoas, elas olham para você, elas atribuem um valor a você acima ou abaixo. Pode perceber, é muito legal quando faz essas coisas. Eu lembro do meu primeiro ano de psicologia, depois que passou aquele primeiro ano, fizeram uma brincadeira lá, que cada um ia lá na frente, olhando lá para aquela multidão de alunos, e cada um tinha que contar qual foi a expectativa que cada um teve quando viu
o outro a primeira vez. Aí você tinha que olhar para o povo lá e ver naquele grupo que você estava mais em afinidade, e falar assim: olha, a primeira vez que eu entrei nessa sala aqui, eu me deparei com fulano de tal, e eu olhei para ele e achei, né, a pessoa falou de mim que ela olhou para mim e achava que eu era uma pessoa, sei lá, deu uma idade muito maior para mim, porque eu usava um bigodão bonito, e ela deu uma imagem de idade acima, achava que eu era casado e que eu tivesse no mínimo 2 filhos e tal. E na verdade eu era novo, né? Não era casado, não tinha filho, não era nada daquilo que foi impressão. E o legal é que cada pessoa saiu um monte de coisa engraçada. Então a expectativa, quando você olha para alguém a primeira vez, você não sabe nada da pessoa, é aquela primeira impressão que você acha, e depois você começa a conviver com a pessoa e vê que não é nada daquilo. A convivência também com a pessoa faz com que você não enxergue mais os defeitos dela. Eu sempre conto um caso engraçado para vocês, que quando eu fiz o cursinho aqui em Campinas, tinha uma menina lá no cursinho que eu achava feia, né? Feio, bonito é coisa pessoal, não é verdade? Como diz, não existe feio, porque quem ama o feio, bonito lhe parece. Essa é a frase. Então eu olhava para aquela menina e falava: nossa, essa menina é muito feia, né? Mas não contava nada para ninguém, isso aqui era um pensamento meu, né? Essa menina é muito feia. E aí você vai conhecendo a pessoa durante o ano, passado alguns meses, aí eu olhava para ela e dizia assim: poxa, eu achava essa moça tão feia, mas até que ela não é feia. Eu já não enxergava mais a feiura dela. Aí eu fui, no outro ano, eu fui para Salvador. E lá na igreja que eu frequentava, tinha uma menina lá, e eu olhando para ela, aí eu pensava comigo, de novo, essa questão do feio e bonito. Eu olhava para ela e pensava assim comigo: olha, essa não tem jeito, essa é feia mesmo, para valer. Se daqui uns meses eu falar que ela é bonita, aí eu não estou sambando mais, estou doente do pé. E não tem como, essa não tem como. Aí eu comecei a observar o meu comportamento, para dizer: não tem como, essa é feia mesmo. Se tivesse celular na época, isso aqui foi em 85, né? Faz tempo, né, gente? Eu não tenho problema de falar a idade, então faz muito tempo isso. E se tivesse os celulares de hoje que tiram foto, eu teria tirado foto dela para mostrar o impacto para mim mesmo, o que seria a primeira impressão, e depois, conforme você vai conhecendo a pessoa, como que você altera. E não é que deu lá para o meio do ano de novo, essa menina e uma outra era tão assim comigo, que era uma simpatia, era tão gostoso estar do lado dela, e eu achava ela simpática. Eu falei: gente, o que está acontecendo comigo? Como é que pode? Ela é feia, eu sei que ela é feia, e eu não conseguia achar a moça feia mais. E aí eu pensava: de fato é verdade o ditado: quem ama o feio, bonito lhe parece, né? Estou dando um exemplo assim fora, numa parte mais engraçada, mas esse comportamento a gente leva para as coisas de Deus. A gente acaba levando, no exemplo que eu dei dessa piadinha que conta essa piadinha no meio cristão, no meio judaico, essas piadinhas alastra, né? Aí você vai adaptando para o seu meio. A primeira vez que eu vi foi lá no meio cristão. Depois eu estou tentando adaptar para você no meio judaico agora. Aí o que acontece? A pessoa passa de supetão, acha que ela está numa comunhão com Deus, que ela está ouvindo a voz de Deus direto, escuta lá e quer tomar parte, quer levar uma bênção para a pessoa e fala: não se preocupa não, o Deus está cuidando do seu macaquinho e ele já está me dizendo que ele já foi encontrado, tem alguém cuidando e ele será devolvido para você. Então isso é uma vergonha, né? Está coçando a língua. Deixa eu contar uma coisa engraçada. O Gabriel vai ficar muito bravo comigo, mas eu vou falar assim mesmo, né? Ele estava com a mãe dele numa determinada igreja alguns anos atrás, e ela, barrigudinha, na saída
do povo da igreja lá, chega aquela mulher cheia do Espírito, né? E põe a mão na barriga da mãe dele e fala assim, não falou eterno, falou que Deus abençoe essa criança que vai nascer, tal. E achando que a mãe dele estava grávida, né? Que Deus abençoe essa criança que vai nascer, tal. E ele não falou nada, a mãe não falou nada, e a mulher foi embora feliz, né? Fez a parte dela, abençoou alguém que vai nascer. Aí conta ele que teve outros cultos lá na frente que coincidiu da mulher sentar no banco de trás. Aí quando acabou ali, pergunta para eles: e aí, esse bebê vai nascer quando? Aí, não, mas eu não estou grávida. Ai. E aí eu lembro da minha mãe, né? Conheci a menininha lá que cresceu com a Patrícia. Não sei que problema de saúde a moça teve, e ela engordou muito. E no que ela engordou, ela ficou com aquela barriga de grávida. E eu conversando com a minha mãe, falei: mãe, a senhora não me contou que fulano de tal está grávida? Ela, com bom mineira, disse assim: uai, eu não estou sabendo também que ela está grávida. Ela me atendeu lá no supermercado tal, ela está trabalhando ali. Vai minha mãe no supermercado tal e... fulana, você está grávida? Quando vai nascer esse bebê aí? Aí ela olha para mim e fala: dona Adélia, eu não estou grávida. Ela vem brava comigo, falando: você me fez passar uma vergonha. Você me fez passar uma vergonha danada. Porque assim, isso. E ela disse que não está grávida, que ficou doente lá e tomou aqueles remédios lá que afetam o hormônio, né? E a moça... Tá? Então, esse tipo de confusão mental é normal entre as pessoas, os seres humanos. Esse tipo de confusão mental, a gente se relaciona com as coisas espirituais. E a gente passa a atribuir que aquilo que a gente acha que é Deus que está falando que é. E não é Deus falando. Então, é imprescindível, é necessário que você comece a aprender o que é quando Deus de fato fala. Tá? Nós falamos aqui sobre, eu disse, comportamento padrão. Lembra que eu falei há pouco, lá na faculdade, no final do ano, a expectativa que as pessoas tiveram, tal. Quando você passa a conhecer alguém, você passa a conhecer o perfil daquela pessoa. Tá? E aí, se alguém chega e fala: olha, fulano de tal falou assim. Ora, você pensa, mas alguma coisa está errado aí. Porque essa pessoa, ela não tem esse perfil, esse padrão de... Imagina se chegasse aqui, o Wilson não vem um Shabat aí. Aí alguém conta e fala assim: nossa, eu tive com o Wilson esses tempos atrás e ele falou tal. Imagina falando que o Wilson se meteu na vida de alguém e que brigou com a pessoa, se exaltou com a pessoa. Gente, o dia que você falar para mim que o Wilson brigou com alguém, se exaltou com alguém, peraí, não aconteceu. Né? Porque conforme ele mesmo fala, olha, ele é a pessoa certa para ficar do lado do chato e do insuportável. Porque para tirar ele do sério, a pessoa tem que fazer muito para ele começar a sair do sério. Então é um perfil que, se alguém fala que ele fez isso, você sabe que ele não fez. Não é dele isso. Por isso que ele gosta da dona Alice. Ela não tira ele do sério de jeito nenhum. Eles se dão muito bem. Então ela pode ser o jeitinho dela lá, normal, que não adianta, não tira ele do sério. A mesma coisa, ele do lado da Neuza também. A nossa, todo mundo é insuportável. Então a gente se dá bem com ele porque a gente pode ser insuportável. Ele não vai se alterar por isso, vai ficar tudo bem. Tá? Então esse tipo de coisa, a gente tem que aprender a entender e perceber o perfil do Eterno. Como é que você percebe o perfil do Eterno? Conhecimento da Torá. Qual o conhecimento? Para aqueles que vai ter uma profundidade maior no ensino de Deus, ele vai nas profundezas das atitudes do Eterno. Tá? Por exemplo, pode penetrar lá naquelas coisas profundas do conhecimento da Kabbalah, que é o conhecimento sólido. Mas pode ficar na superficialidade do conhecimento Peshat,
que é o literal, de pegar ali a história. Aí você olha lá, olha, aqui está dizendo que Adão assim, 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 que teve fulano de tal. A história que você lê em Gênesis, a história que você lê em Levítico, em Números, Deuteronômio e uns livros da Bíblia. Você vai lendo, vai vendo a história, vai vendo como eles pensaram contra Deus, qual foi a atitude de Deus, se Deus se explodiu rápido ou não. Aí você começa a ter um padrão do comportamento de Deus. Se ele, de fato, como diz, que ele demora para se irar. Se ele demora para se irar, você começa a relacionar, olha, naquele fato, tal, de fato, ele não explodiu rápido, ele tomou decisão em tanto tempo. Aí você vai construindo dentro de você um perfil de Torá, que vai mostrar qual é o eterno que você conhece. Agora, você vai perceber que às vezes o eterno que você conhece é diferente do eterno que você conhece, que é diferente do eterno que você conhece, que é diferente do eterno que você conhece. Então, peraí, existe variados eternos? Não. Se a leitura é uma só, o comportamento foi um só, então o que leva esse aqui a pensar que o eterno é de uma forma, você de outra, você de outra, e você... Opa, você está confundindo com aquilo que é seu, já misturou. E aí você começa a atribuir a Deus uma ação de raiva, por exemplo, que não é de Deus, é tua. Olha só, num comportamento, não vou nem falar cristão, mas como cristão é algo que é praticamente comum a todas as pessoas, então a gente pode usar o termo cristão, sem relacionar com religião XY, tá? Cristão. Você percebe que a pessoa que tem noção desse ensino cristão, de repente, todos eles atribuem uma bondade a Deus, que quando é relacionado a ela, Deus é bom ao extremo, no sentido mais genérico que o cristão coloca. Mas quando é para demonstrar fúria, zelo da parte de Deus, essa mesma pessoa que fala que Deus é maravilhoso, ela fala para você, cuidado, hein, Deus é zeloso. Espera aí, ele é paciente ou ele estoura fácil? A mesma coisa é um ensino básico no judaísmo entre Elohim e a outra palavra, que vai atribuir duas qualidades do eterno. Uma qualidade dele ser como juízo, a outra qualidade dele ser mais paciente, mais amoroso, né? Então usa-se os dois nomes de Deus, Adonai, Adnei, com Elohim. E aí, a mesma coisa, quando é de você para o outro, ou seja, o outro fez algo para você, você pensa no eterno com que tipo de nome? O nome que pesa a mão. Mas quando você pisa na bola e você quer conserto com Deus, qual é a historinha que você vem com Ele? Ah, Deus, porque você é amoroso, você é zeloso, lembro na tua palavra quando diz em tal lugar que você agiu assim. Ou seja, você só começa a lembrar de coisas boas, de ações boas de Deus, precisa disso? Não precisa. Você não precisa florear. O correto é você chegar diante de Deus e dizer, como muitos falaram, pequei contra ti, eterno, é justo que eu seja castigado, mas saiba, estou arrependido do fundo da minha alma, quero um conserto, tal. É justo que seja assim, dar nome aos bois, entendeu? O pecado tem nome, a tua atitude tem nome. Não pode ficar floreando, porque senão você, achando que está na presença de Deus, você não está mais na presença de Deus. E isso acontece lá dentro da gente, por causa do jeito que a gente se relaciona com o social. Agora vamos voltar aqui para o texto para você entender um pouquinho disso. A lei básica, todo mundo sabe, o Eterno ensinava uma mitzvah para Moisés, ele pegava essa mitzvah e chamava o irmão dele, Aharon, e ensinava a mitzvah a Aharon. Aí
mandava chamar os filhos de Aharon. E Moisés ensinava para eles, e Aharon ouvia então pela segunda vez, e os filhos pela primeira. Aí, saindo esse, chamava os anciãos, aí ele ensinava, ou seja, a prática era que praticamente cada um ouvia no mínimo 3 vezes o ensino. Tá? Houve o ensino da parte do Eterno, em que estabeleceu como seria essa divisão da terra. E aí, subentendeu ele, que a relação de atribuir a posse da terra seria para o pai de família, para o homem chefe. Aí esse homem morre, então ele não ia receber a porção dele dentro da tribo dele, tá? No exemplo que eu disse, é como se esse bairro aqui onde nós estamos fosse dado para Yosef, ou seja, a tribo de Yosef. Aí as variadas casas que estão nestas ruas que formam esse bairro, seria dado a cada família dentro da tribo de Yosef, de José, entendeu? E aí, chega lá, essas 5 moças, o pai tinha morrido. Aí ela não ia ganhar a propriedade dela numa rua desse bairro, porque não tinha o nome do pai, o nome masculino para atribuir o objeto. Aí elas vão para a casa de estudo e ficam lá ouvindo o ensino das mitzvot, e aqui começa que o Midrash começa a falar, né? A atitude delas. Elas conversam entre elas, primeiro. E vão conversando e vão tentando chegar à conclusão de que elas são merecedoras da propriedade. Aí levanta-se uma primeira lebre. Mas espera aí, talvez eles vão querer dar herança para nós, porque primeiro, nós somos mulheres, isso já sabemos. Mas segundo, vão querer saber por que o nosso pai morreu. E é dito pelo Midrash que o pai morreu porque ele quebrou o Shabat. E para aquela época, literalmente quebrar o Shabat, o pagamento era com morte. E ele quebrou o Shabat e pagou com a morte. E se quebrou o Shabat, então complica a situação. Imagina, estou fazendo você imaginar a conversa que elas poderiam ter ali entre elas, tá? Então, primeiro, elas não têm o objeto paterno, o homem, para receber. Segundo, vão alegar que o nosso pai morreu porque quebrou o Shabat. Então vão alegar que ele estava errado, que ele não era exemplo, trocando em miúdo, como diz o mineiro, não vão dar nada para a gente. Vão alegar que a gente já está no lucro de estar viva. E, no primeiro momento, mas elas pararam aqui? Não. Elas começaram a perceber, porque eram estudantes de Torá. Elas começaram a perceber que o comportamento do Eterno não é assim. Não é ignorando fatos. Que o Eterno está de olho. Gente, cada pedaço da tua vida, você errou numa coisa, Ele vai te castigar em tudo. É justo. Não tem como. Você não perde tudo por um ato. Uma pessoa que é condenada, ela é condenada por um todo. E aí, elas vão conversando, e vão lá e assistem às aulas. Aí o assunto daquele dia, Moisés explica tal coisa. Quando elas voltam para casa, e as irmãs começam, viu? O ensino de hoje dá base legal para que a gente possa questionar e pedir a propriedade de terra. Aí, imagina, se já estava em voga aquele sistema de que quando o Jetro chega para falar com Moisés, fala: ô meu genro, você está louco, você vai ser consumido, comece a eleger pessoas aí que vá te representando, para que coisas menores seja resolvido lá, nem precisa vir até você. Aí ela vai, uma das moças primeiro faz a eleição ali entre elas, quem queria representar. Aí a moça vai e fala com o primeiro representante de Moisés. Aí ele, essa lei que Moisés explicou para a gente, eu não estou muito seguro dela.
não sei resolver esse problema, vou passar para aquele que está acima de mim, né? Isso aí é bem o processo burocrático do governo, né? Aí vai para o segundo. O segundo também ouve e chega à conclusão, não sei da explicação disso daqui não. Aí vai para o outro. Ninguém conseguiu resolver. Aí chega em Moisés. Agora aqui, veja só, cai de onde nós estamos falando. Tudo aquilo que Moshe tinha comunhão com Deus, aqui você percebe que ele sempre soube fazer diferença. Uma coisa era o mundo de Moisés, as emoções dele, os pensamentos dele. Mas ele já chegou a fazer confusão com os pensamentos? Sim ou não? Ele já chegou a agir? Como que a gente aprende? Por experiência. Então ele já teve a experiência de ser como as pessoas, de confundir sentimentos? Sim ou não? Quem acha que sim? Levanta a mão aí. E quem acha que não? Quem não levantou a mão. E você que levantou a mão, lembra de um episódio em que comprova isso que a gente está falando? Que Moisés não confundiu, que um dia ele confundiu os sentimentos dele. Vocês lembram qual foi o episódio? Não lembram? Não precisa, você já começou bem. Você sabe, é igual a resposta de prova. Olha, eu sei que isso daqui é aqui, essa alternativa C. Agora, quem vai explicar o porquê disso é o professor. Eu já acertei que a resposta é aqui. Literalmente não foi esse episódio. O literal é quando ele... Isso, sobre a circuncisão do filho. Quando ele pensou, olha, nasceu um menino, eu tenho 8 dias para fazer a circuncisão. Só que eu tenho uma ordem de Deus para voltar ao Egito para representá-lo diante do povo. E agora? Eu vou agora e começo a cumprir o mandamento do Eterno, ou eu fico aqui e espero para dar no 8º dia fazer a circuncisão? E aí, o que ele fez? Buscou aquela comunhão com Deus para se certificar qual era, o que deveria ser feito naquele momento. Ele deduziu. Ele fez a dedução, a interpretação. E eu não lembro que aula que é. Posso até tentar descobrir. É uma aula do Rabino Rahamovitz, que ele mostra como é que nós colocamos coisas onde não existe. Então ele dá um exemplo da televisão. Sabe quando você liga um canal e o canal não está sintonizado, ele está sintonizado? Hoje com a TV digital não acontece isso, mas antigamente, quando tinha antena lá em cima da casa, um ficava virando antena, o outro aqui dentro da casa, aí, tá bom, vocês lembram disso? Com bombril e tudo lá na pontinha, e aí dava a sintonia, percebe que ficava tudo chuviscado, né? Então, aqui está mostrando que há normalmente uma sequência na vida da gente de crescimentos, ou seja, de aprofundamento com as coisas de Deus, que quanto mais a gente vai sendo aprofundado com as coisas de Deus, as imagens vão ficando mais claras. O começo é normal, está tudo fora de ordem, tudo chuviscado, você não vê nada. O normal é que as pessoas, seja nas igrejas evangélicas, seja no judaísmo, seja em todos os lugares, o normal é essas pessoas falarem que não ouvem Deus e não veem Deus. E elas passam a admirar pastores que dizem ver Deus, rabinos que dizem ouvir diretamente de Deus, o padre que diz não sei o que, fulano de tal que diz, o curandeiro fulano de tal. Então sempre que uma pessoa declara, entre aspas, que tem um dom, ela é admirada, entendeu? Admirada ou pelo lado bom ou pelo lado mal do medo, tá? Então esse momento, o que aconteceu na gente? Moisés, e aqui nessa questão, simplesmente está mostrando um conflito que ocorre no nosso cérebro, tá? E aí ele simplesmente entendeu, é uma conexão dele atribuindo qual era o certo, ou seja,
É como se ele tivesse feito o papel de Deus. E atribuiu que o correto era cumprir o mandamento, a ordem de Deus, que era para ele voltar ao Egito. Tá? Portanto, ele não fez a circuncisão, porque ele queria fazer a circuncisão posteriormente, depois do 8º dia. Tá? E aí, quando aparece o anjo do Eterno, na presença de uma cobra que vai enrolando nele e veio para matá-lo. Agora, se a gente lembrar do episódio que o Midrash conta, que a gente viu aí poucos dias atrás, de Balaão, de Bilam, quando o anjo aparece para a burrica dele, a mula dele, e ele não vê o anjo, mas o animal viu, né? E depois, quando traz à tona esse conhecimento todo aí, essa mesma situação. Ele, no caso, era um homem notável que conhecia as coisas de Deus, mas muito mais voltado para o lado da feitiçaria, tá? E era admirado, tal. Então, este comportamento, ele está dentro de cada ser humano. Não é que cada ser humano traga o mal, não é isso. É que todo mundo parte de um ponto que nós não temos a experiência. As pessoas, elas não gostam de passar pela prova, tá? Isso é em todo lugar. Todo mundo pede para que Deus livre você dos problemas. Só que quando você é livre dos problemas, você também fica livre da experiência. E se você fica livre da experiência, você fica sem autonomia para saber o que é certo e o que é errado. Você fica sem conexão com Deus, porque vai ficar lá perdido as coisas. É como se você olhasse para uma bússola que ela não está lá energizada naquele magnetismo, ela vai ficar lá. Ou você entra no teu carro, de repente o ponteiro do velocímetro deu a louca nele lá, o ponteiro. Aí você não sabe a velocidade que você está. Só que quem entra num carro e está acostumado a olhar para o ponteiro e ver lá 60 por hora e começa a prestar atenção na rotação do motor do carro, no movimento dos carros que estão ao redor dele, e começa a prestar atenção na velocidade dele como observador, como que as coisas passam rápido ali. O dia que esse ponteiro quebra, eu garanto para você que esse que está acostumado a prestar atenção nessas coisas, ele não vai ser pego no radar acima de 60, porque mesmo sem controle de velocidade, ele já aprendeu ali com a experiência prática a velocidade do carro. Mas tem muitas pessoas, a grande maioria, quando o ponteiro para, ela fica desesperada. E agora, como é que eu vou saber quanto que eu estou em velocidade? Aí você fala para a pessoa assim, é só você olhar para o carro que está do lado e você vai ter noção da velocidade que você tem com a velocidade dele. Aí eu penso, mas eu não sei fazer isso. Por que não sabe fazer isso? Porque nunca se colocou naquele... eu não conheço a cidade de Campinas. Por que não conhece a cidade de Campinas? Porque onde você vai, você não presta atenção onde você vai. Porque se você presta atenção, basta uma vez que você vai em um lugar, você vai estabelecendo pontos, você vai marcando ponto. Aí, eu tenho que ir lá do bairro tal. Ora, eu não conheço literalmente o bairro tal, mas eu tenho noção aonde é. E aí, se a gente vai em algum lugar, sempre que você vai em algum lugar, você aprendeu, você estabelece algum ponto. Quando você tiver que voltar lá, é muito mais fácil. Se você tiver que voltar uma terceira vez, ficou mais fácil ainda. Uma quarta, uma quinta, uma sexta, uma 10ª, pronto, você já conhece o lugar. Você já nem precisa mais do guia, né? Do Waze ou do Google. Entendeu? Um relacionamento assim faz com que as moças entenderam entre elas, foi passando de um para outro, chegou em Moisés. No que chegou em Moisés, eu tinha parado aqui. Quando eu perguntei para vocês, ele também já confundiu? A resposta foi sim, e a gente contou aqui qual foi a confusão. Agora a decisão dele foi o quê?
Por mais sábio que ele era, o grande professor top que ele era, ele poderia tomar a decisão? Ele poderia simplesmente falar: olha, da forma como Deus me ensinou, que foi assim, 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 vocês não têm direito. Foi declarado que é para cada família, o representante seria o cabeça do chefe do lar, é para ele. Se não tem ele, não tem mais. O que eu posso fazer? Foi assim que foi me passado. A lei escrita está aqui no papel, a lei seca está aqui. Mas ele agiu assim, conhecendo quem é Deus. Como que ele conhece quem é Deus? Porque ele toma uma decisão dessa, que ele pensa assim: olha, eu já estive lá na eternidade pelo menos uma vez. Ali eu vi situações que quebram o conceito de coisas que eu vejo aqui na terra. Então o Eterno tem um padrão de comportamento, de decisão, que ele não me falou tudo. Tem muita coisa que possa ser falada nesse assunto. Então qual é a ordem que ele dá? A resposta. Ele fala assim para a moça: espera, porque eu também não sei como resolver esse problema. Eu vou buscar o Eterno. Numa atitude dessa, o que ele fez? Ele impediu a soberba dentro dele de tomar decisão. Ele impediu que a mente dele falasse: escuta, você é o comandante, você é o superior, você é aquele que manda, que dá ordem, o que você fala, eles têm que acatar. Ele também impediu essa ordem. E tem um outro comportamento a seguir que ele tomou, que vai ainda colocar mais cercas ainda nesse tipo de comportamento. Foi o seguinte: segundo o Midrash, ele foi direto perguntar para Deus? A resposta é não. Mas você não acabou de falar que ele disse para a moça: espera que eu vou buscar o Eterno? Mas antes dele buscar o Eterno, ele foi primeiro no irmão dele, Arnon. Lembra quando o Eterno explicou essa mitzvah aqui? Você lembra da forma como ele? Talvez eu tenha perdido algum detalhe e eu tenha me confundido em alguma coisa. Você lembra? Oh, meu irmão, eu lembro sim. Ele disse tal. Aí ele pensa: mas isso que você está me falando é a forma que eu também tenho, não é suficiente. Pergunta para mais algumas pessoas e bate aquele comportamento. Aí sim ele pega e ele vai a Deus. Para você entender, a regra que tinham dado a ele, que Jétro deu a ele, não era para que colocasse pessoas na frente dele, para que determinadas coisas nem chegasse a ele, pudessem ser resolvidas. Ele agiu da mesma forma. Ao invés de ele ir direto com Deus, ele vai e pergunta: meu irmão, você lembra disso, tal. Aí, bom, quem mais sabe disso? Josué? Vamos lá perguntar para Josué. Josué, como que ficou essa situação? Não deu? Agora nós vamos buscar, agora eu vou buscar em Deus. Aí ele conta para Deus o que aconteceu, a atitude delas, tal. Aí Deus vem com a resposta. Olha, muito boa essa pergunta, Moisés, meu filho. Essas moças fizeram bem de ir até você, porque de fato isso não estava claro no mandamento que eu tinha colocado. Então, a partir de hoje, isso aqui já fica como uma regra. Ela vai ser incorporada à regra geral. Quando mais na frente acontecer situações assim, você pode tomar essa decisão. Então você tem uma coisa que aí sim, você não vai precisar perguntar para Deus mais. Você já tem aqui a decisão, o que deve ser feito. Mas ali está catalogado, não é uma inferência sua. Ali é todo mundo que bate o olho ali, é aquilo. Não é uma coisa pessoal. Eu acho que tem que ser assim. Ali está claro. Entenderam? Aí, isso que a gente leu no capítulo hoje, está dizendo assim: vocês têm direito, ok? Só que, a cada 50 anos, depois de 49 anos, vem o quê? O jubileu. E aí, a herança volta para o primeiro dono. E aqui está dizendo o seguinte: se vocês, mulheres, as 5 filhas, seria bom não, é como um mandamento, vocês só poderão casar-se, e aqui ainda o texto fala assim:
vocês podem escolher segundo o sentimento de amor de vocês, a atração que vocês têm por um homem, desde que ele seja dentro da família de vocês, dentro da herança de vocês. Por quê? Para manter a propriedade. Porque se vocês se casarem com homens de outras tribos, a herança não fica no nome do homem, não é? Então significa que a Jéssica casa com de outra tribo. A parte dela dessa herança passa para outra tribo. Então, se estamos aqui em José, da tribo de José casou lá com Zebulon, então significa que essa filha aqui, que casou lá com Zebulon, sabe o que está acontecendo? A parte da herança dela vai ser acrescentada a Zebulon, essa parte dela vai sumir, ela vai perder a herança, e aí todo esse trabalho teria ido por terra. Então a ideia, o conselho em amor que foi dado, foi justamente isso. Olha, o que vocês fazem? Vocês devem casar entre vocês para manter a propriedade. Agora significa que todas as mulheres das outras tribos têm que casar com os homens da mesma tribo? Que Shimon tem que casar entre Shimon, que Levi tem que casar entre Levi, entendeu? Que Dan tem que casar entre Dan? É assim que está para todas as mulheres das tribos? Não, essa informação é apenas para essas mulheres, porque senão o direito de propriedade que elas adquiriram seria passado para outro. Claro isso? Entendeu esse pedaço? Então, por comportamentos assim, nós vimos, primeiro, o comportamento delas. Elas estavam com uma palavra contra elas. Se desesperaram? Não. Buscaram conselho aonde? Na Torá. Aí elas começaram a estabelecer meios. Primeiro, fazendo o levantamento. Olha, eles vão alegar estas coisas ruins contra nós. Então, como que nós vamos responder a isso? Vamos falar que o nosso pai morreu porque ele quebrou o Shabat e ele não era um homem digno. Aí vem com o levantamento. O próprio Midrash diz assim: este homem acabou sendo como que um mártir. O que significa? Ele se sacrificou em nome de Deus. Ele quis mostrar, deixar um legado para as pessoas, que quem quebra o Shabat vai pagar com a própria vida e pode ser desligado. Então, ali é explicado pelo Midrash que ele morreu sim, mas que ele morreu num sentido de nobreza. Ele foi para o sacrifício como para deixar um legado, para dar exemplo às demais gerações. Funcionou o exemplo? Funcionou. Então quebrou a primeira ideia de falar contra. Então já conseguiu mostrar, não, nosso pai, ele não morreu em pecado, ao contrário, ele está justificado. Aí inverteu, ou seja, isso faz com que a gente tenha de fato direito à herança da parte dele. Aí depois elas vão pensar numa outra coisa. Concorda? Elas foram pensando até que chegue em Moisés. E elas fizeram a coisa certa. Elas não foram direto em Moisés. Respeitou a ordem que foi colocada. Mas quando chegou em Moisés, ele poderia ter falado do achômetro dele. Ele poderia, nessa confusão que está dentro, de achar, mas ele se lembrou o quê? Lá no passado, eu atribuí que eu podia deixar para trás a circuncisão e circuncidar o meu menino em segurança lá no Egito. Mas isso Deus me explicou então, que eu fiz uma coisa errada, que eu tinha que cumprir o prazo, que tinha que ser no 8º dia, e tal, aprendeu. Com isso, ele vai montando o perfil de quem é Deus. Mesmo ele tendo claro numa relação quem é Deus, e mesmo ele tendo subido aos céus, que é um padrão totalmente diferente do que está aqui embaixo, ele não perdeu esse senso de realidade. Tanto é que o Midrash fala que Moisés, aos 120 anos,
ele enxergava perfeitamente. Ele é como se ele não tivesse envelhecido, ele estava com o rosto jovem. Ele era um homem forte ainda, tá? Então tem todos esses atributos que a gente pode ainda receber. Quanto mais você aprender a andar na presença de Deus, o tempo, o desgaste desta terra não estará aparecendo na tua cara, no teu rosto, porque você não vai sofrer como as pessoas sofrem, você não vai agir como as pessoas agem, você vai agir dentro de um padrão. Será que deu para entender o que eu quis dizer hoje? Que eu quis dizer nesses negócios todos aí, que há um mundo dentro de nós, e esse mundo dentro de nós, ele está misturado. Nós temos nossos conceitos de pai, de mãe, de irmãos, de vida em sociedade, de fidelidade, de amigos. Nós temos estes conceitos que você aprendeu de acordo com a sociedade que você viveu, de quem está do teu lado. Falamos muito ontem sobre isso, sobre como é viver cada um no tipo de vida que teve, como isso constrói coisas nele, tá? E conforme a pessoa vai aprendendo isso, ela vai guardando dentro dela essas coisas, tá? Na hora que ela vem e conhece Deus, ela vai colocar Deus dentro de alguma parte dessas, só que está errado. Se você já montou um esquema aqui dentro de você, de acordo com as experiências que você foi tendo ao longo de vida, porque a sociedade ela vai moldando o homem, mas o homem também vai moldando a sociedade. Então, conhecer o Deus, primeira coisa que a gente faz é atribuir a Deus a figura de pai que nós temos. Você tem uma figura ruim de pai, você vai atribuir uma figura ruim a Deus. Só que isso vai ficar inconsciente em você. Por quê? Porque você tem uma primeira presença que Deus é pai, e Ele é pai bondoso, amoroso, misericordioso, que só faz o bem, tal. Só que isso entra em conflito com aquilo que está dentro de você, porque o pai que você conheceu é aquele que te abandonou, é aquele que não cuidou de você, tal. E aí você vai começar a ter um comportamento com Deus, em princípio, na marginalidade. Porque você não vai conseguir atribuir a Deus aquilo que Ele é, como Pai. Por quê? Porque a experiência que você tem até hoje na tua vida é de não ser cuidado pelo Pai. Olha que interessante. Isso é uma das explicações. Tem aí fidelidade. Se você teve problema com fidelidade, tua amiga ou teu amigo te traiu, teu irmão te traiu, ou teu pai e mãe te traiu, se teu professor te traiu, se você tem uma experiência grande com essas coisas, aí vem lá e fala, Deus é fiel. Como que você vai encaixar a fidelidade de Deus dentro da fidelidade que está dentro de você? A fidelidade que está dentro de você, vivida por você, é uma fidelidade que é infiel. Então, onde tem Deus dentro de você? Novamente. Aí, com isso, vamos lá, mais uma, amor. Você acha que você ama, e você acha que ama as pessoas, mas você começa a perceber que as pessoas não te amam. E aí você começa a ficar triste, aborrecida, porque você achava que precisava receber mais amor do que você recebe. Aí você olha para Deus, qual é o teu vínculo com Deus? Se Deus é amor. Qual a experiência que você tem na vida com amor? Ruim. Então qual a experiência que você vai atribuir a Deus que é amor? Ruim. Só que pergunta você vê Deus como um amor ruim? Não, você vai falar, não, Deus é, você vai falar tudo social bonito, que Deus é maravilhoso, e Deus ama, só que na verdade, o comportamento de vida, se tiver, eu quero isso aqui, o comportamento de vida mostra para você que o amor não foi uma coisa boa. E aí você vai ter dificuldade, aí você reconhece o amor de Deus na vida das pessoas, na sua, entendeu? Aí, falamos aqui, fidelidade, amor, pai. Me fala mais uma outra coisa normal da nossa vida aí. Que mais? Aí, você fala mas eu não tenho fé. Ora, como que você vai ter fé? Se você tem uma relação ruim com fidelidade, com amor, com imagem de pai, tudo isso também é atribuível a Deus na tua vida. Como que você vai crer nele?
Se você não crê mais na amizade, não crê mais no Pai, não crê, entendeu? Você olha tudo ao redor, você teve uma experiência negativa, não, isso aqui me machucou. Então a imagem de Deus, o que vai causar em você? Eu não vou crer, porque eu não quero ser machucado mais. Só que esse tipo de coisa é a relação no dia a dia. Ninguém para lá, senta na rede, fica olhando para o alto. Bom, hoje eu vou pensar como foram os meus últimos dias, as experiências que eu tive com as pessoas. Se você parar para pensar na mãe e no pai que você teve, nos filhos que você criou e a forma como você se relacionou com eles, sabe o que vai acontecer com você? Você vai ficar doente, porque você vai ver o tanto que você falhou. E aí, o normal da vida é você se diminuir cada vez mais. Você vai falar, eu não mereço viver, eu quero morrer, que Deus me leve embora logo. Ele sim tem misericórdia de mim. E isso, a grande maioria faz isso. Mas aquele que quer alguma coisa com a verdade, ele começa a cobrar de si mesmo o comportamento, e aí ele não vai se perder nessas coisas, ele vai procurar corrigir. Olha, eu ainda tenho, estou com 60 anos de idade. Se eu viver mais 10 anos, então eu tenho chance de atribuir qualidade na minha vida por mais 10 anos. E se você tiver 10 anos bons, eu garanto para você que você vai viver mais 10. E se você tiver mais 10 bons, você vai viver mais 10. Porque uma boa relação com Deus e com este mundo afasta a fraqueza de você, afasta a doença de você, afasta a dor em você. Por que o corpo adoece e dói? Ele está sempre vinculado com situações externas. Tem partes de medicina aí que falam, olha, o câncer está literalmente relacionado com o aspecto da vida da pessoa. Mas é provado que fulano teve câncer porque na linha genealógica dele a descendência teve câncer. Você está defendendo uma linha psicológica. É só você perceber. Então você pega uma pessoa, olha, a pessoa tem, não é a avó, hein, gente? A avó anda com dor na perna, mas pegar dor na perna, mas uma dor que impede a pessoa de andar. Gente, se for fazer uma análise, você vai descobrir que aquela dor que paralisou a perna dela está relacionada com momentos da vida em que ela foi paralisada. Não é paralisado de andar, paralisado na vida emocional. Vida emocional está ligado com a alma. A alma está ligada com Deus, porque está dentro de Deus. Então, qual é a verdadeira relação que você tem com Deus? Aqui nessa terra? Esse é o conceito errado das pessoas. As pessoas acham que Deus tem que mostrar o amor dele, a fidelidade dele aqui. Sabe para quê? Para que você mostre às pessoas que a tua fidelidade para com Deus teve resposta. Mas não tem nada mais errado do que isso. A tua fidelidade para com Deus, a resposta é para aumentar o relacionamento entre você e Deus, porque a tua vida, ela não é aqui na terra. A tua vida, você é a alma, esse corpo que você toca e vê, isso, na verdade, como diz, é uma vestimenta para a alma. A alma não é o corpo, mas a alma está limitada, paralisada pelo corpo. E as pessoas têm tido uma paralisia no conhecimento com Deus, porque elas atribuem que vida é aquilo que o corpo tem relacionado com aquilo que tem vida neste mundo, que é material, de material para material. E você tem que entender que é aquilo que não tem forma, que é a alma, que vai se relacionar com aquilo que não tem forma, que são as coisas espirituais de Deus. Isso aí é muito complicado. Em todas as religiões, basta você pesquisar e ver filme, ver reportagem, que de vez em quando o Fantástico mostra, que aquelas pessoas, a famosa experiência de quase morte, tá? As pessoas se sentem perdidas. Tem um livro do Kenneth Hagin, quando ele era pastor batista. O problema que ele teve, ele morreu
por tantas horas, não me lembro se foi 3 horas, sei lá. E ele viu que ele entra, todo mundo entra por aquele túnel lá, que aquela força puxa, todo mundo, você vai ver que todos é assim. E de repente ele foi a velocidade era muito grande, puxando tal, mas ao mesmo tempo ele estava pensando na prática dele religiosa, da forma que ele aprendeu, que aqui deixa de lado se é certo ou errado. Aí ele começa a falar com Deus, dizendo: Deus, dentro daquilo que eu aprendi, eu procurei ser fiel a Ti, porque eu Te amo, porque isso, porque tal, não é justo isso está acontecendo comigo, eu estou sendo puxado por essa força, eu estou indo para o inferno, mas eu não mereço esse inferno, porque eu também, até que de repente ele, pá, e diz que parou, e começou a ver aquela claridade, e disse: você vai voltar, e puxou. Ele foi um homem que, dentro desse cristianismo dele, foi um homem que teve muitas experiências com Deus. Por causa de quê? Por causa da experiência. Quer ter experiência com Deus? Tenha experiência. Experiência de vida. Aprenda a mudar seus conceitos. Não adianta você pensar que vida com Deus é uma coisa e vida em sociedade é outra coisa. O que a sociedade, a vida nesta vida fez com você, moldou você, é a forma que você vai atribuir a Deus. E aí, a não vida que você tem nessa terra, você também vai viver uma não vida com as coisas espirituais. Você vai falar que visão não é para você, que profecia não é para você. A gente começou falando dos erros que as pessoas cometem. A necessidade de demonstrar às pessoas que você conhece Deus. Que os 2 exemplos, faz a mulher chegar, ora, ela não deveria ter bom senso de, peraí, essa barriga é barriga de grávida? Toda barriga pontuda tem criança lá dentro? Imagina se a pessoa que passou por isso, as duas, aqui recebe a mão da barriga e ouve: olha, que esse bebê seja abençoado, não sei o quê. Imagina se ela tinha um conflito com a gordura dela. Uma frase daquela, muitas pessoas não saem de casa mais. Falam: eu não vou sair de casa porque eu não vou passar esse vexame mais. Eu não vou em mercado mais porque lá tem a placa lá, caixa especial. Eu não vou entrar em caixa especial, mas sempre vai ter alguém: moça, tem um caixa ali vago, ele é especial, por que você não vai na frente? Eu não quero passar essa vergonha. Então, às vezes a experiência que você passa, é isso que a gente tem que pensar. A gente pisa na bola. Eu estou um pouco diferente, poderia estar muito mais diferente, mas eu já pisei muito na bola aqui diante de vocês, causando dor em pessoas, tendo comportamento, falando que não devia. Mas essas coisas, quando você presta atenção e você tem oportunidade para mudança, muda, e muda também o teu relacionamento com Deus, o teu entendimento, e você passa também a pensar o que é o outro. E você passa a entender, para abençoar alguém, às vezes não é só ter dinheiro para abençoar a pessoa, porque às vezes só abençoar com dinheiro, você não está abençoando, você está fazendo mal para ela. Então você pode dar o dinheiro, mas você pode escutar, você pode estender a mão, você pode dar uma palavra de carinho. Existe muita maneira de você fazer o bem para alguém, que não te custe nada. Mas nós estamos acostumados a ser valorizados quando a gente ajuda. Ora, quem que não lembra de um texto bíblico atribuído a Jesus? Gente até que nem vai para igreja nenhuma, religião nenhuma, que conhece isso, essa história da famosa mulher pobre que estava ali, Jesus, perto do gasofilácio, que passa as pessoas, aqueles que tinham dinheiro, pega aquelas moedas e é o tilintar. Ou seja, olha, esse está dando bastante, esse é benevolente. O que está fazendo com o ego dele? Olha, eu sendo avaliado pelas pessoas. Aí ele sai inchado. Aí vem aquela mulher pobre lá e faz plim, plim, parece a Rede Globo, né? É plim, plim. Nossa, essa mulher não deu nada. Aí a frase atribuída a Jesus aí que diz, olha, na verdade essa mulher deu
deu mais do que todos aqueles, porque ela deu tudo que tinha. Agora tem um detalhe, você também não consegue dar tudo que você tem, porque você não sabe o que você tem. Como eu vou dar tudo que eu tenho se eu não sei o que eu tenho? Tem gente que é rico, mas ele vive como pobre. E tem gente que é pobre, que vive como rico. Não estou falando de vida social, não. Vida intelectual, vida sentimental. Tem pobre sentimental, que é rico materialmente. E tem pobre materialmente, que é rico no sentido sentimental. As pessoas fazem confusão com isso. Então, cuidado com a imagem que você faz de você. Você pode achar que você está muito bem na tua vida, e às vezes você está, na verdade, muito mal na tua vida. E você acha que está tudo bem. Por outro lado, tem muitos que falam, minha vida está uma droga, é assim, 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 e na verdade, está tudo bem. Deus precisa provar a gente. Ele quer ver situações. As pessoas, sabe por que isso, gente? Eu sei que já está estourado o tempo aí, mas já está estourado mesmo. É porque é o seguinte, gente, nós estamos acostumados a viver no meio de pessoas. E viver no meio de pessoas, nós estamos acostumados com respostas, com valores. E você, para se sentir bem, você quer estar encaixado dentro dos valores que as pessoas dão a você. Você está no seu trabalho, recebe uma avaliação normal. Eu lembro uma cena, eu estava na 5ª série, quando existia a 5ª série. Na 5ª série, eu fiz uma prova de matemática e tirei E. E é entre 0 e 1. Tirei E. E eu olhei a minha prova, tirei E e ri. Aí uma amiguinha lá, chamada Renata, lembro o nome dela até hoje, eram 3 na sala. Renata, Meire e Juliana. Essas 3 meninas, as provas, qualquer prova que fazia, era ou é 9 ou é 10. Era isso, era B, B+. Era B+ ou A. E aí a menina pegou a mesma prova, a que eu tirei E, ela tirou B. Ela começou a chorar. Eu falei para ela, Renato, por que você está chorando? Porque eu tirei B. Eu falei, olha aqui a minha prova, eu tirei E. Eu não estou chorando. Mas eu tinha que ter tirado. Espera aí, que cobrança que as pessoas colocam em cima delas. Por que ela tinha que ter tirado 10? Só que tem o contrário também. O Gabriel tirou 10 um dia numa prova de... Não, ele tirou um monte de 10. Eu falei, olha, eu tive 10 na faculdade em algumas matérias. Eu tive 10 em antropologia teológica. Mas foi 10. Eu tive 10 em estatística. Gente, quem valoriza estatística? Mas eu tive 10. Tive 10 em uma prova de matemática na 7ª, 8ª série, sei lá. No colégio agrícola que eu fiz, no 2º ano, nós tínhamos 22 matérias. Você tem ideia, quando chega mês de prova, você fazer prova em 22 matérias? E aí eu fiz uma prova de matemática, e eu saí dali, e conforme eu conversava com as pessoas, aí a número 1, tal, que negócio, quanto que deu o seu? O meu nunca deu nada com um deles. Eu falei, gente, eu tirei 0. Tirei 0, porque não bate as respostas, você vai ficando tenso. Aí, na outra semana, quando o professor chega lá e falou, eu vou começar de cima para baixo, com aqueles que receberam notas maiores com os menores. Eu vou chamar lá. A primeira prova que ele chama e canta era o meu nome. Eu fui o melhor da turma. Eu falei, gente, tá certo, por isso que eu não bati, porque eles erraram e eu acertei. Mas
isso era, para mim, era anormal. Tirar nota alta em matemática era anormal. Então a vida da gente é assim, você começa a perceber coisas que você percebe que os valores te afrontam, tá? Aí você vive escravo dessa, só que as pessoas não pensam, ninguém pensa nisso. Nós somos levados pela massa, somos levados pela correnteza, e você tem que viver de acordo com o modo como tudo vive. Só que a forma como as pessoas vivem é desconectado de Deus, é sem conhecer o padrão de Deus. Ah, mas o povo vai para a igreja, vai para a sinagoga, vai para a igreja, mas não aprendem quem é o padrão de Deus. Então Deus fica dentro daquilo que é o padrão que está dentro de cada um. Só que cada um está frustrado com fidelidade, com amor, com pai, com mãe, com amizade, com fidelidade, com segurança, com pobreza. Todo mundo tem essas experiências ruins aqui. Aonde vai encaixar Deus? Dentro dessas coisas. Então qual é a experiência delas com Deus? Ruim. Então a gente tem que ter as experiências que Deus coloca a gente, é justamente para mudar o nosso patamar. E na hora que você começa, como Moisés fez, ele aprendeu com aquela experiência que ele quase morreu, aí ele pensou, bom, daqui para frente, quando alguém perguntar para mim sobre um comportamento, eu não vou fazer como eu fiz, eu vou primeiro pensar se alguém lembra qual é a determinação. Porque se ele fosse perguntar, escuta, quando Deus ensinou circuncisão para Abraão, como foi a regra, tal, se ele tivesse feito isso, ele teria feito a circuncisão lá, não teria ido para o Egito. Mas como ele fez julgamento de valores, ele deduziu, e o que as pessoas fazem é dedução com Deus, elas deduzem a respeito de Deus, só que todo mundo deduz errado. Ah, você não faz isso? Faço também. Todo mundo faz. Só que conforme você vai tendo aprendizagem, a tua dedução ela vai ganhando menor força. Se a gente conseguir não deduzir mais, nós teremos uma experiência perfeita com Deus. Ah, e sabe um detalhe? Você começa a ter prazer na tua vida, mesmo sendo pobre, mesmo não tendo carro, mesmo não tendo estudo, mesmo não tendo marido, mesmo não tendo namorado, mesmo não tendo casa bonita, mesmo não tendo um colchão bom para dormir, mesmo não tendo comida suficiente. Ah, mesmo assim você vai estar bem feliz? Vai. Por quê? Porque ele não tem dedução. O que faz a gente se sentir infeliz é que a gente pensa assim, ai, que adianta servir a Deus, ele não me deu um bom emprego, ele não me deu uma casa boa, ele não me deu um casamento, ai, ele não me deu, aí o que sobrou para você? Nada, inclusive não sobrou nem Deus. Agora quando você vai tirando essa dedução, você começa a ver qual é a relação que você tem com Deus. Então você chega em casa e fala, louvado seja Deus. Entende? Agora, para encerrar, comentei esses dias atrás, vendo aula lá pela internet, um professor contou o seguinte, eu disse que quando eu assisti essa aula eu chorei, porque eu me identifiquei com ele. Ele comentou que ele estudou o ano inteirinho, estudou para valer mesmo, ali rachando, estudou. Aí quando ele pegou a prova naquele dia, olhou para a prova, ele viu, poxa, é a prova da minha vida, uma prova profissional, né? É a prova da minha vida, tudo que está aqui é o que eu estudei, eu sei isso aqui, passei no concurso. Aí ele falou, agora eu vou relaxar um pouco, já que eu sei tudo mesmo, eu vou voltar a fazer com calma, não vou ter problema, não vou perder tempo. Vou lá no banheiro, vou lavar o rosto, jogar uma aguinha, tal, e volto em paz, feliz, porque o fruto do trabalho dele, a recompensa estava ali na frente dele. Saiu e foi lá no banheiro, fez o que tinha que fazer, relaxou. Quando ele estava voltando para a sala, detector de metal apita, pi. Veio o responsável da sala e falou, você está desclassificado. Sabe o que era? A chave do carro no bolso, ele tinha esquecido.
Mas não tem mais. Não, você vão pegar, você nem vai entrar na sala para sequer buscar teu material. Está fora. Ele conta que esse dia ele saiu dali, foram pegar, que ele passou vergonha e foi caminhando para fora e com muita raiva de quem? De Deus. Muita raiva de Deus, falando: você, Deus, você sabe que eu estudei o ano inteiro, você sabe o que eu passei, por que isso? Era a prova da minha vida. Diz que entrou em depressão. Um ano de depressão. Desfez da vida dele. E ele já era funcionário público em um outro concurso. Mas esse era um cargo muito mais acima. Um ano de depressão. Aí ele resolveu que não dá para parar tudo, né? Que você tem que recomeçar. Aí recomeçou. E foi pelo mesmo projeto. Começou a estudar, e foi mais um ano todinho estudando. Veio a prova do STF. Aí chegou naquela prova, ele conta, abriu a prova, bateu o olho nas questões. Ele dizia assim que aquela matéria tinha 150 perguntas, artigos. Desses 150 ele conta que ele sabia literalmente 142 dos 150. Então ele falou: passei. Novamente falou: essa é a minha prova, passei. Mas ele sabia: não posso ir no banheiro para não correr risco da chave. Fez a prova, saiu dali feliz: passei. Na sessão que ele estava trabalhando lá no departamento, que eu não lembro qual que era o lugar, hoje ele é juiz em Brasília, juiz substituto. Então ele já tinha sido técnico judiciário, analista judiciário, não sei o que. Ele passou por um monte de concurso, ele começou a fazer concurso com 16 anos de idade. E sabe por que ele conta? Porque eles passavam fome. E aí quando saiu lá o concurso do correio, a irmã, que era a irmã mais velha, foi lá, passou no concurso, e a cesta básica que o concurso dava, na verdade a empresa, o correio na época, é que alimentava ali. Então criou na cabeça dele, nós precisamos estudar para... Ele fala assim nas aulas dele: gente, é difícil passar em concurso, é difícil estudar, mas é mais difícil ser pobre. É assim que ele fala. Então pense, estuda, porque você tem que passar, porque duro é ser pobre. Só quem é pobre de verdade sabe o quanto é duro. Aí, segunda-feira, na sessão dele lá, tinha mudado um juiz lá que chegou, passou pela mesa dele e falou assim: olha, eu vou requisitar você, quero você como meu assessor. E quando você é requisitado, dependendo do que é o cargo que você está sendo requisitado, o teu salário dobra. E ali, ele simplesmente olhou pro juiz, né? E falou: ó, doutor, só que tem um problema. Eu passei no concurso do STF. Ele falou: mas como? A prova foi domingo agora? A minha esposa fez esse concurso, como que você sabe que passou? Ele falou: ó, doutor, eu sei que eu passei. Ele falou: não tem problema, isso a gente vê depois, porque se você passou mesmo, eu faço a tua requisição. Requisição é quando a pessoa é lá chamada para o cargo e embaixo aparece que ela foi requisitada para tal. Ele falou, e ele disse que de fato aconteceu isso, que saiu a nomeação dele, mas embaixo no diário oficial saiu junto a requisição que ele estava indo para outro lugar. O salário dele triplicou. E aí ele lembrou de um ano atrás o que tinha acontecido com ele. E a conclusão que ele chegou se eu tivesse passado naquele concurso, ele estaria com um salário assim. Mas aí ele voltou a falar de Deus. Como Deus não permitiu que eu entrasse lá e ficasse com um salário assim, hoje eu estou no salário assim. Então ele pensou, quem que tinha razão, eu ou Deus? Aí ele termina dizendo assim: pessoal, vocês vão fazer a prova amanhã, porque isso aí era um aulão, véspera de prova. Ele falou: amanhã vocês vão pegar a prova de vocês. Coloca a prova de vocês ali em cima da mesa
Antes de abrir, olha para a prova e diga simplesmente uma coisa para Deus: que seja feita a tua vontade. Reconhecer qual é a vontade de Deus na tua vida faz toda a diferença. Aí dá para a gente consertar. Se eu estou snob, tem como eu voltar. Se eu estou inferior, tem como eu subir um pouco. Se eu estou com conflito de julgamento, tem como eu ir acertando. E aí o padrão nosso vai. Tá certo? Então podemos encerrar, que tem gente até indo embora. Ainda bem que tem outros carros aí, né? Para poder levar o povo. Tá bom, gente? Então podemos encerrar.